Estão ligados aí no TVI News. Estamos aqui em mais um quadro Gente de Vitória. Muito bom estar aqui com vocês. Falar de gente, falar de pessoas, pessoas que constroem, pessoas que se reconstrói também. Porque ser vitorioso é aquele que se reconstrói nos momentos necessários, pessoas que se reinventam. Esses são gente de vitória também. Sucesso é você saber quem você é, te conhecer, né? Se conhecer e saber para onde está querendo chegar. E hoje nós temos um entrevistado que ele tem uma experiência muito linda de vida. É um casal, mas vamos conversar com ele, um querido da nossa região, muito conhecido, e vai ter muito aqui para falar das experiências que ele teve, né? Dessa virada da vida dele. E uma história faz a gente, quando a gente ouve uma história de alguém, faz a gente crescer também. Traz inspirações. E vai ser hoje esse casal, né? Mas daqui a pouco ela está chegando, mas vamos agora falar com ele, falar com o nosso querido Otaviano Neto. Seja bem-vindo, querido. Vitória, muito obrigado. É um prazer grande, é uma honra estar aqui com você nesse programa, né? Vitória, de gente de Vitória. Eu fiquei muito impressionado com os seus convidados, com as histórias dos seus convidados, especialmente a de Alain, um querido, um amigo nosso, que impressionante a história dele. E é isso, você contribui muito à região com esse tipo de programa, trazer pessoas para conhecer as histórias. Você falou uma coisa importante. As histórias, elas constroem, elas ajudam a gente a se desenvolver, a se conhecer mais. E tem muitas histórias que fazem parte da nossa vida e que, pelo fato de não ter oportunidade, muitas pessoas também têm histórias incríveis de superação, mas pelo fato de não ter programas como o seu, que não conseguem passar essa história à frente. Então isso aqui, estar aqui agora é maravilhoso demais, estar com você, te acompanhar, estar junto de você, participar do programa, da homenagem que você fez às mulheres aqui da região, foi lindo demais. Então isso para mim aqui é um momento ímpar na minha vida, estar com você aqui, desfrutar desse momento, desse período, juntinho com você, aprendendo com você também, aprendendo muito com Vitória, aprendendo muito com você, e me tornando também, né, buscando ser uma pessoa de Vitória. Que bom, Otaviano. A gente teve, né, temos uma amizade antiga e nos reencontramos de uma outra forma, né? Melhores, melhores do que antes, porque a maturidade faz a gente se aprimorar a cada dia, né? As experiências e às vezes dolorosas faz a gente repensar na vida e saber, né? Entender que a vida tem um propósito, que a vida é muito importante. Então, enquanto Patrícia, sua esposa, não chega, né? Nós vamos conversar com você. É uma pena que ela não está logo aqui, mas ela está chegando. Conversar com você sobre o novo Otaviano. O novo Otaviano, o Otaviano que teve uma reviravolta na vida, né? Apesar de ser jovem ainda, mas Deus, né, permitiu que a gente, neste mundo, a gente possa renascer. É interessante isso. A gente trazer, né, pessoas que nós conhecemos, mas vamos conhecer hoje a história de Otaviano, né? Conhecer Otaviano de uma forma e hoje de outra forma. As experiências dele, a maturidade, né? Hoje quem é Otaviano, isso é muito bom. A gente encontrar amigos, né? E se alegrar, né? Pela vida dele, que continua melhor do que antes. Então vamos aí, esse novo Otaviano renasceu. É um renascimento, é uma reinventar, né? Precisa às vezes se reinventar. E é um momento na minha vida muito significativo. E no meu caso,
eu enfrentei a minha situação, eu fui pela dor, né? Pela dor, fui pelo constrangimento, pelo medo. E isso foi muito forte quando eu recebi o diagnóstico da leucemia. Fui diagnosticado em 12 de junho de 2018, vai completar agora 6 anos, né? Dia 12 de junho agora desse mês. É uma data muito importante, além de ser o Dia dos Namorados. Também é uma data onde eu fui diagnosticado com a leucemia mieloide aguda. E foi a partir daí um momento de virada na minha vida. Eu não desejo que ninguém passe pela dor que eu passei, pelo deserto que eu passei. Eu e Paty, né? Paty também esteve do meu lado o tempo todo. E essa dor, e esse momento eu falo assim, mas eu, de outra forma é um momento extraordinário. Que é onde eu pude me reinventar, onde eu pude me entender o que estava acontecendo de errado na minha vida para chegar até aquele momento, até aquela situação. Eu acredito muito que grande parte das doenças são de ordem emocionais, né? E naquele momento eu vivi um momento de muita angústia, de muito questionamento da minha vida. Momento que eu falava, eu quero buscar aqui a cura física, emocional e espiritual. Foi um momento literalmente, de renascimento. Quando cheguei no hospital, eu tinha 5% de chance de sobreviver. Eu passei 44 meses, né? 4 meses internado dentro do hospital, trancado no hospital, porque minha imunidade era muito baixa. Eu fui para Salvador, não teve recurso para o tipo de doença que eu tinha, e tive que ir para São Paulo. E foi toda uma caminhada, toda uma história de milagres, de superação, de muita dor, mas também de muito conhecimento. Eu tive que mergulhar no autoconhecimento e para poder entender o que estava acontecendo e como é que eu poderia sair a partir dali uma pessoa melhor. E foi quando eu compreendi, eu vi, pude entender as pessoas que me amavam, as pessoas que davam valor às coisas que eu não dava valor. Tomar um banho, escovar os dentes, fazer algo que é trivial, que era comum, mas que hoje é um sentido de gratidão. Então a palavra certa é descobrir a verdadeira gratidão. De apenas estar vivo, de respirar, de levantar de manhã cedo, de ver o pôr do sol, de ver o sol nascendo. São momentos que para mim hoje tem um significado muito importante. Eu precisava, entendendo isso, como é que poderia sair da situação daquela melhor? Como é que poderia sair da situação daquela aprendendo, com um grande aprendizado? Porque as pessoas, nós temos todos como aprender através da consciência. Mas nós, seres humanos, infelizmente, aprendemos pela dor, pelo constrangimento ou pelo medo. Eu passei pelos 3 estágios. E a partir daí eu fui entender que eu não tinha ainda lido a Bíblia, que eu não tinha ainda entendido o amor que Deus tem por nós, o amor que Jesus tem por cada um de nós. E fui lá no hospital, à beira da morte, né? Eu entendi isso tudo e comecei a ressignificar a minha vida, tomar decisões que foram importantes para a minha vida pessoal, profissional, e foi um despertar, um verdadeiro despertar. Então. Te ouvindo aqui, a mente da gente vai ali tendo mais consciência, né? Que é possível, né? É possível o homem, como Jesus falou, ter um novo nascimento. É só querer. Muitos passaram pelo que você passou e talvez estejam em uma situação, né, acamados, depressivos, mas é esse o resultado. Quando a gente descobre que o mestre dos mestres disse que seria necessário nascer de novo. Como nascer de novo, né? Dar uma nova vida, que o homem chega lá no estado, né, que para os médicos diz assim, não tem mais jeito, mas ele chega ali. E chega e faz o milagre, né? E renova o homem, renova a mente, renova o coração.
renova tudo em volta daquele ser humano. Então, assim, é muito importante trazer você Sim. aqui, que é uma pessoa conhecida, para que traga, né, essa mensagem de uma nova vida, um novo homem que está novo em todas as áreas, profissionalmente, um casamento novo, família. Quando Jesus falou, ele nos daria uma vida abundante, é isso aí. O homem de sucesso é quando ele tem sucesso na família. Tudo que ele está fazendo ali, ele está vendo sucesso. Então isso é sucesso. Das amizades, ter bons amigos. Isso é uma pessoa de sucesso, né? O sucesso ele termina para cada um sendo muito particular, muito. Mas eu falo que o sucesso para mim, depois do que eu passei, é ter uma vida sistêmica. É você ter o equilíbrio em todas as 11 áreas. Né? Quais são essas áreas? Primeiro, a área espiritual. Depois ter o equilíbrio, ter a abundância na área da relação sua com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos. Ter abundância na relação com sua esposa, né, com a sua companheira, com seus filhos, também na área de amigos, amigos verdadeiros, amizades que acrescentam, que não te tiram. Na área saúde, ter uma saúde abundante, uma saúde que você tenha realmente condição de viver uma vida saudável. No pilar servir, na área de servir, você ter condição de abundar, de servir, de contribuir com o seu tempo financeiramente para as pessoas e para as causas, para instituições sérias que podem realmente fazer a diferença, como no nosso caso, todas as palestras que a gente dá, que eu faço, que Paty faz, a gente tem uma contribuição ao GAC. As palestras que nós são abertas, é uma lata de leite, um pacote de leite para o GAC, ou para instituições, como a gente fez a outra vez que esteve presente lá, 1 quilo de alimento para a instituição que necessita, ou fralda geriátrica, que nós contribuímos para o Dr. Balduino, para o Albergue Dr. Balduino. E, então, isso, além da parte de servir, tem também a parte intelectual, você dedicar 1 hora por dia para estudar, para ler algo interessante, algo que acrescente, e cultivar o hábito da leitura, do estudo. Fazer cursos, treinamentos, aprimorar o seu autoconhecimento. Depois a área financeira, você ter condição de ter gestão financeira, você saber fazer dinheiro, acumular dinheiro, manter o dinheiro, que são crenças que nós formamos. Então a abundância é uma independência, uma liberdade financeira e geográfica para você poder conquistar os seus sonhos. E também na área profissional, é você ter alta performance onde você atua, se dá o melhor de si. E depois o emocional, que fecha tudo isso, que é a somatória de todas essas 11 áreas. E isso eu não tinha isso antes. Eu não era uma pessoa assim. Eu era uma pessoa que tinha uma vida completamente disfuncional. Eu era uma pessoa que não tinha o respeito, a admiração tão grande como eu tinha com minha esposa, com minha companheira. Eu não tinha uma visão de que era necessário ter tempo de qualidade com meus filhos. Praticamente minhas 2 áreas mais importavam para mim naquela época era apenas a área financeira e a profissional. E hoje eu vejo que nós somos seres espirituais. Não tem como você ter uma vida completa, uma vida abundante, sem você também dedicar o tempo a Deus, ao seu Deus, independente da religião que você tenha. Você tem uma vida abundante, tem uma vida que você precisa entregar a algo muito maior do que você e se humilhar. A humilhação, ela vem daí, a humilhação de você entender que você pode até estar no comando da vida, mas no controle sempre está Deus. E a gente precisa se humilhar, entender que eu não tinha esse conhecimento. Eu não tinha esse conhecimento que, para mim, falar assim para mim, pô, você tem que se humilhar, né? Você tem que se humilhar. Eu falava, não é preciso, não vou ter que me humilhar. Eu fui uma pessoa que você conhece minha história, que eu fui candidato a prefeito de Floresta Azul, nós encontramos até um Uber, o Luiz, um abraço aí, o Luiz. O Uber, quando chega lá, ele é de Floresta, me conhecia, né? A gente teve que vir, Paty foi para Ibicaraí hoje, foi dar aula. E então eu não entendia isso, porque eu vivia pelo poder, eu vivia pela acumulação financeira, eu vivia por conquistar as coisas. E, na verdade, eu fui entender que nós temos que primeiro nos conhecer e entender qual é a nossa identidade. Nós temos que entender qual é a nossa identidade. Quem somos nós? De onde nós viemos? O que eu sou?
e para onde eu vou? E eram questionamentos constantes no hospital, que eu não conseguia compreender como as pessoas se mobilizaram na época para conseguir mais 200 bolsas de sangue para mim em São Paulo. Não tinha um parente, não tinha um conhecido em São Paulo. E as pessoas da região toda, quero até mandar um abraço pro pessoal do Tio da Ruana, que fez um vídeo, Luizinho da Ruana, Neto, Lúcio, que fizeram um vídeo para mim pedindo doação de sangue para mim. E foi uma mobilização da região toda. Naquele momento, Vitória, eu achava que eu não tinha, não era merecedor de tudo aquilo. Então foi um momento de muita transformação, de muito entendimento e descobrir o tamanho do amor que Jesus tinha por mim. Esse foi também um ponto importante de virada da minha vida. É muito forte, né? Você falando, a gente vai passando assim, filme na mente, né? Meu Deus. Quantas pessoas também estão passando por este momento que você passou e que precisa entender, né? Que Deus está acima de tudo. Isso é muito bom. É muito importante isso. Mas tem quanto tempo que houve essa situação com você na saúde? Tem quanto tempo? Isso foi em 2018. Eu voltei de São Paulo depois de um curso de imersão em São Paulo. E aí eu e Paty tínhamos outros projetos, né, de a gente vir dar palestra, treinamento, lá em 2018. E quando eu retorno de São Paulo, eu comecei a ter apareceram uns impetigos na minha pele. Impetigo é brotoeja de criança. E esses impetigos, depois apareceu um furúnculo no braço esquerdo. Eu liguei para um médico amigo meu, doutor Samuel Granja. E aí, Samuel, eu tô aqui em Bicaraí. Eu só apareceu um furúnculo, eu tô assim, meio cansado e tal. Aí, Samuel, não, eu tô em Bicaraí. Aí ele passou lá em casa, passou hemograma. O primeiro hemograma deu alterado, que a gente fez lá no Lanclib. O segundo hemograma no LAP deu alterado. O segundo hemograma no LID, no laboratório, também deu alterado. E ele falou, olha, eu tenho que ir com você lá em Mangabeira, na Oncosul. Eu falei, então a coisa é séria, deve ter alguma coisa séria. Ele falou, não, rapaz, é falta de vitamina B12. Ele já sabia, ele já suspeitava, né? Como Samuel é um pediatra, mas é um médico, um estudioso, tem muitos anos de medicina. E ele foi comigo, quando chegou lá, Mangabeira, ele me atendeu e aí pediu um mielograma. E o mielograma você bota aqui nesse ossinho aqui, né? Bota esse ossinho e vai saber qual é. Foi aí que foi constatada a leucemia mieloide aguda. E quando isso aconteceu, Vitória, parece que o chão desaba, né? Tudo parece que é algo que você acha que é o fim do mundo. E aí eu lembrei de um curso que eu fiz que fala assim, tudo na vida que acontece, na sua vida, na minha vida, é apenas 10%. 10%. Porque o que mais importa é o que você vai fazer a partir daí. Então, bater o carro é 10%, perder uma pessoa querida é 10%, ganhar na loteria é 10%. Tem pessoas ganhando na loteria, 2 anos depois estão muito mais pobres, com infinidade de problemas, ou até não conseguem sobreviver ao que elas ganharam. Então, quando eu entendi isso, que era apenas 10%, que eu precisava, a partir daí, o que eu iria fazer, eu tive um momento com o Paty estava do meu lado, aliás, ela esteve do meu lado o tempo todo, e nós choramos muito na Oncosul, voltamos para Ibicaraí, avisamos a minha família, ligamos para minha mãe, meus irmãos, avisamos o que tinha acontecido, o diagnóstico que tinha recebido. E aí pensei, bom, o que importa é a partir de agora. O que é que eu vou fazer a partir de agora? Paty, o que nós vamos fazer a partir de agora? E aí veio uma força muito grande de a gente entender que nós iríamos passar por aquilo tudo. Você vê como é importante você ter uma relação com sua esposa, você ter uma pessoa do seu lado que te ama, que está disposta a fazer o possível e impossível por você. E foi isso que eu fui entendendo. Minha mãe, ela imediatamente veio me encontrar, minha família, apoio de meus irmãos e de pessoas que foram no caminho, na jornada, foram me ajudando. Uma delas é a doutora Moema Carvalho, né? A doutora Moema, ela me liga estava já em Santo Antônio, em Jesus, lá no posto, ela falou, você tem que vir logo, tem que ser rápido, tem que começar o protocolo logo. Quanto mais cedo você começar o protocolo, o tratamento, mais chance você tem de sobreviver. E ela foi me dando uns passos, passo a passo. Minha cunhada, Michele, também, que é médica também. Então, foram várias pessoas. E a gente começa a ver os anjos surgindo na vida da gente.
E aí eu falo que todo esse caminho, toda essa jornada foi um aprendizado. E quando a gente chegou em Salvador, eu cheguei a ficar 13 dias no hospital Santa Isabel, mas não tinha, o Hospital de Santa Isabel não tinha uma estrutura para a complexidade da doença que eu tinha. O Santa Isabel não tinha banco de sangue na época, não era a parte de hematologia, era mais a parte de cardiológica, especialista. O Santa Isabel tem referência hoje na parte cardio, mas não naquela área. E foi quando nós decidimos ir para São Paulo. Aí é toda uma jornada, todo um processo. E aí a Paty era o tempo todo comigo. A Paty na época fazia doutorado, ela trancou o doutorado, pediu licença de vencimento do Estado e foi a minha companheira 24 horas comigo. E ela praticamente foi internada junto comigo. E foram acontecendo milagres. O milagre de chegar no hospital C. Camargo, consegui, todo o tratamento foi todo pelo SUS. Então houve várias pessoas, meu primo Tarcísio, pessoas que foram, sabe, aquela quantidade de um exército de anjos que apareceu na minha Nesse vida. momento, como era a sua mente ali? Já tinha conhecido essa fé? Que Jesus estava ali com você, que Deus estava operando? Você já tinha esse conhecimento naquele momento? Aí que é o detalhe, eu sabia, já tinha uma preparação de uns livros que eu li, de uns cursos que eu fiz, mas ainda não tinha ainda essa certeza. Não tinha ainda a certeza de como hoje eu tenho, né, dos milagres que foram feitos. E justamente aí no hospital, quando eu entendi, bem, eu estou aqui, e eu não li a Bíblia ainda. Eu não tenho uma formação, ainda em entendimento. Mas as coisas foram acontecendo de uma maneira tão sobrenatural que eu fui entendendo esse processo. Né? Fui entendendo que existia uma força muito maior do que eu comandando aquilo tudo, fazendo aquilo acontecer. E eu fui parar nos melhores hospitais da América Latina. E nesse hospital, Vitória, quando eu fui para a UTI, passei 3 dias na UTI, eu cheguei no hospital com 78 quilos, cheguei a pesar 131 quilos no hospital e saí do hospital com 61 quilos. E processo de quimioterapia, várias quimioterapias que foram baixando a minha imunidade, eu precisava baixar a imunidade para receber a medula. E olha que coisa impressionante, meus irmãos, os 3 irmãos que eu tenho, a Juliana, que é a mais nova, a Ju, Ibe, que é o do meio, e Henriquinho, né, o Henrique, que é o mais novo, todos 3 deram 100% de compatibilidade. Algo fora do comum, porque geralmente é 25% de compatibilidade. E todos os 3 deram 100%. E os médicos puderam escolher, a junta médica pôde escolher, no caso meu irmão mais novo, que estava nos Estados Unidos fazendo doutorado, para que ele pudesse doar a medula. Mas só que quando eu fui para a UTI, eu estava ainda com a doença. E minha pressão estava muito baixa. Eu cheguei a ter o máximo de noradrenalina, 29 ml de noradrenalina. E os médicos chegaram o Tarcísio lá e meu primo, que me atendeu, me ajudou muito lá, Paty. Minha mãe não foi para a reunião. E aí quiseram me entubar. Eu precisava entubar para poder me acalmar e tentar um outro tipo de tratamento. E Tarcísio me conta isso um ano depois, quando eu fui lá fazer uma revisão, ele falando que eu não sei o que eu dei em mim, que eu tomar uma decisão como essa de falar não vai entubar. E o médico falava, ele só tem 5% de sobrevivência, ele está ali em frente à enfermagem, na UTI, não é por coincidência, porque ele tem que ser 24 horas monitorado. E ele falou que não soube porque, ele falou, não vai entubar. Aí ele volta para a casa dele, deixa a parte no apartamento, que foi para o boteco tomar uma, para entender, para ele tomar consciência do que ele fez, da responsabilidade que tinha sobre ele. Hoje eu sei que foi coisa natural, foi Jesus que atuou, ele foi o instrumento naquele momento. Por quê? E ele achou a coisa tão séria que ele pagou o meu translado, pagou o meu orçamento na empresa aérea, para quando eu morresse pudesse ser rápido. Patrícia não sofresse, minha família não sofresse, pudesse voltar rápido para ser sepultado em Bicaraí. E o que aconteceu? Com essa decisão dele, eu fui submetido a um experimento
Dois dias depois, no fim de semana, fui submetido a um experimento que não só o AC Camargo fazia na América Latina. Eu fico até arrepiado aqui já contando essa história. Fui submetido a um experimento. O experimento é doação de granulócito, que é uma célula de defesa. E esse granulócito, eu recebi ele na segunda-feira. Se eu tivesse sido entubado, eu não poderia receber, porque eu estava com a doença ainda. Tanto que Paty conta que os médicos eles se reuniram todos para poder, eles têm uma junta, têm uma reunião semanal, para decidir que iam autorizar, eu mesmo com a doença ainda na UTI, não tinha baixado, não tinha tirado ainda a quimioterapia que eu tinha feito, que eles autorizariam fazer esse experimento. E aí, quando eu fui receber o granulócito, foi uma equipe grande de médicos, de enfermeiros, porque eu poderia ter uma rejeição, que era algo experimental. Né? E aquilo foi o que salvou minha vida. Assim que eu tomei o granulócito, minha pressão começou a voltar ao normal, e eu comecei a reagir, e estou aqui hoje para contar a história. Né? Então é algo assim, fora, eu falo que Deus tem sido muito generoso comigo. E por isso que eu tenho hoje um propósito de impactar vidas, de ajudar pessoas, de levar esse conhecimento que me ajudou na minha vida a mudar minha vida, me transformar, para que as pessoas também possam ter acesso a isso. Né? Foi em 2018 que isso 2018. aconteceu e você se sentiu assim bem a partir de quando assim que acabou o tratamento? Foi quanto tempo isso aí que você passou, né? Isso aí. Eu falo que Paty, todo medicamento que chegava, Paty estudava na internet para saber que medicamento é aquilo, qual é É bom que eu estivesse aqui, né? Para ela contar. Aí depois disso, da UTI, eu consegui me recuperar, recebi 3 doações de granulócitos. E aí voltei para o quarto, apartamento. E depois uma melhora, quando eu reduzi eu estava muito inchado, estava com 131 quilos, comecei a me recuperar, aí eu recebi a medula. A medula veio pegar, foi no dia 5 de outubro que eu recebi, e ela pegou dia 22 de outubro, dia do aniversário de Bicaraí. Né? E quando eu saí do hospital, era dia 23, eu já tinha 25 dias já em observação, eu saí numa cadeira de roda. Eu saí e levei um tempo em São Paulo ainda para me recuperar, eu recebia transfusões de sangue, muitas transfusões de sangue, mais de 100 transfusões de sangue. E então, quando eu estava em São Paulo, e foi um processo, foi quase um ano para me recuperar, para estar normal. Eu voltava de revisão de cadeira de roda para cá. Eu saí com 61 quilos. E a gente observa, eu vejo, eu sinto que aí sim, né? Aí começou a vir que a fé, ver que o racional, o lógico, não conseguia explicar o que aconteceu comigo. E hoje eu não tomo medicamento para nada. Eu tenho uma vida muito mais saudável do que era antes. Emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, em todas as áreas. Em todas as áreas. Então isso é algo realmente um milagre de Deus. E se eu for contar aqui, Vitória, todos os milagres que eu recebi lá, essa história linda, teria que ter muito programa para te contar, viu? Muito programa. E agradeço a você pela oportunidade de contar isso de uma maneira mais tranquila. Eu acho que eu não contei tantos detalhes assim desse processo. E as pessoas, teve um amigo meu que foi me visitar, que saiu de lá, não conseguiu entrar na porta. Porque ele me viu tão magro, me viu tão debilitado, que ele falou, olha, Otaviano não passa dessa não, de hoje não. Né? E Deus é maravilhoso, para ele nada é impossível. Né? Para ele nada é possível. Você estava consciente o tempo todo? Você tinha ali a consciência, você falava? Durante todo esse tratamento aí, você no hospital? Você não foi entubado, né? Não cheguei a ser entubado. Eu tive momentos que eu fiquei sem ouvir. Quando eu tomei a morfina, eu tive uma reação alérgica à morfina. E isso me causou um problema. Eu fiquei quase 2 dias sem falar, sem ver, sem enxergar. Foi quando eu fui para a UTI. Então eu fiquei sem ouvir, sem enxergar, sem quase 3 dias. E é a questão da fé, né? De você entender que para o homem pode ser impossível,
Mas para Deus nada é impossível. No Nada. raciocínio, você conseguia raciocinar aquela situação? Dizer, Conseguia você conseguia. porque pai estava do meu lado o tempo todo, né? Pai estava do meu lado o tempo todo, tempo todo. Eu falo que eu sabia que minha mulher me amava, mas eu não fazia noção da profundidade, da largura, do comprimento do amor dela por mim. Que foi fundamental ela estar do meu lado lá, me acompanhando todo instante. Só não dava na UTI, que chegava às 8 horas da noite, tinha que sair da UTI, era uma despedida e no dia seguinte eu não sabia, né, se eu estava vivo, se ela ia me encontrar vivo. Teve um dia que ela chegou na UTI e eu não estava. Foi quando uma fisioterapeuta me ajudou. Falou assim, tem algo aqui que me fala que eu vou te ajudar. E lá na UTI, a poltrona, ela virava a cama ela virava uma poltrona. Então eu estava muito pesado, 131 quilos. E essa fisioterapeuta, Vitória, ela vinha comigo, fazia o teraband, fazia exercício físico, me tirava da poltrona, mesmo pesado, assim, com 3, 4 enfermeiros, me colocava na poltrona. Eu comecei a entender que eu tinha que reagir. Aí depois eu tinha tomado já noradrenalina, os granulócitos, né, tinha sido recebido os granulócitos. E, e isso foi ajuda sobrenatural. Não tinha qualquer foto minha, mostrar aqui fotos minhas, você vai acreditar como é que eu estava naquele momento. Então, é o que eu falo às pessoas que estão me ouvindo, ou que estão com algum problema de saúde, ou que a fé é capaz de curar qualquer coisa. Qualquer coisa. Basta você ter fé, basta você acreditar, basta você se entregar, se humilhar, você consegue sua recuperação. Meu caso foi muito isso daí. Né? Isso é interessante, quando você falou do amor de Pati, né, ali perto de você. A Bíblia fala que o amor é mais forte que a morte. Verdade. Quantas pessoas morrem por falta de amor? Porque o amor, ele dá força. A Bíblia diz, é porque eu não lembro agora o versículo, o amor é mais forte que a morte. E e fala também a importância de dois estar juntos. Porque quando um cai, o outro levanta. É muito forte isso, né? Você fala do amor de Patrícia ali com você, que te deu força, É. te deu vida. Eu tô aqui. Você vê que coisa linda, né? Eu tô aqui com você. Então aquele amor vai te renovando. Eu tenho esse amor aqui. Ela me ama. Ela está comigo aqui. Imagine pessoas que não têm esse amor, que estão passando por situações, que estão sozinhos no leito de hospital. E com o amor da força. O amor, ele é mais forte que a morte, ó. Muito mais forte. Que o amor é que faz a vida. É muito interessante isso, não é? Depois que a gente vai analisar, não é? O que Deus, né, ele nos ensina nos momentos de aflições, né? Nos ensina no momento de angústia, né? Que ele fala que ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, né? Ele é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Então você viveu isso, né? Você viveu, você sentiu essa força, né? Através do amor que Deus estava ali perto de você, através do amor de Patrícia que estava ao seu lado, entendeu? É como se ele estivesse derramando, né? Falando, ó, meu filho, eu estou aqui perto de você, através da sua esposa. Está te dando este amor que você precisa neste momento. Então, isso é muito forte. Isso é muito, muito importante a gente conversar com você aqui, Otaviano, porque hoje a vida, ela está precisando de amor. O mundo está precisando de amor. As pessoas precisam olhar o outro com mais, né, empatia, né? Sim. Precisa olhar as pessoas com mais amor, né? Ser mais humano. Nós precisamos. Não só os de casa, não só os de perto, né? Mais perto, parentes, mas olhar o outro, porque há propósito em tudo. A gente pode ser cuidado por um desconhecido, né? Como você foi cuidado ali por a fisioterapeuta. Ela demonstrou o amor, né? O amor
o profissionalismo, mas ela também demonstrou amor para você naquele momento. Fez você, né, acreditar que tinha gente ali cuidando de você e que você ia ficar bem. Então, esse renascimento, essa reviravolta da sua vida é algo que eu creio que Deus vai te usar para você levar para muita gente. Amém. Como instrumento, porque tudo tem um propósito. Por que foi Otaviano? Porque você foi escolhido para passar por isso. É escolha de Deus. Para você renascer o amor de Deus, que queria que você hoje fosse quem você, né, está sendo. Entendeu? Deus, ele está escolhendo gente, né? Ele está escolhendo as pessoas, né? Então é isso. É isso, Paty chegando aqui. Que bom, né? E Patrícia chegou em tempo para falar um pouquinho com a gente dessa experiência também que ela passou. A gente está aqui no momento falando sobre o hospital, o amor, né? Porque hoje a gente está tocando nesse assunto, né? Para trazer para as pessoas, né? Quem está nos assistindo aí, que o amor é maior do que a morte. Então, quando o Otaviano fala que seu amor estava ali, ele experimentou o amor, né? Que você passava para ele, o que fortaleceu ele. Então, agora vamos falar um pouquinho com Patrícia, né? Patrícia, seja bem-vinda, viu? No quadro Gente de Vitória. Bom dia! É um prazer enorme estar aqui. Gratidão, Vitória, por mais esse convite. É sempre um prazer muito grande estar falando com você, estar conectando aí com a sua audiência, né? E por falar em amor, amor é o que nos move, não é mesmo? Sem o amor, a gente não consegue ter boas relações em casa, com os amigos e também criar uma visão positiva de futuro, que é importante para a gente ter sonhos, para a gente conquistar, né, grandes sonhos em todas as áreas de nossas vidas. A gente viver bem, bem consigo mesmo, bem com as pessoas que a gente convive. O amor é que nos move. Eu amo falar de amor. Ô, Paty, como é que foi, né? Esse momento seu ali, esse amor que você teve, né? Dentro de você, essa força que veio dentro de você, ao lado de seu amor, de seu esposo ali, pai de seus filhos, naquele momento tão difícil, né, Paty? Então, primeiro, ela tá linda, não tá? Tá linda. Tá Entendeu? lindíssima. Aliás, as mulheres estão lindas. A Vitória saiu foi pro salão, tá toda bonita aqui, toda charmosa, né? Pois é, e você é o homem aqui entre as mulheres. que privilégio, que honra. É isso mesmo, mas quando eu cheguei no momento assim de falar de amor e eu sempre falo também sobre o quanto o amor é importante na nossa vida, e a gente reconhecer isso, porque primeiro é o amor a si mesmo. E esse amor próprio vem de Deus. Quando a gente reconhece nossa verdadeira identidade, quem nós somos, o que eu sou perante Ele, isso me fortalece. Então, essa fortaleza de você estava conversando, eu não acompanhei, me desculpa, eu estava em Bicaraí, acabei de chegar, vim para poder acompanhar e fui felizada em chegar a tempo, mas falar de amor e os momentos mais desafiadores, que você tem aquelas pessoas que você ama por perto, primeiro, se conecta com você mesmo, que é a pura essência de Deus. Sem essa essência, você não consegue enfrentar os desafios da vida. Esse amor te dá paz, te dá equilíbrio, te dá esperança, te dá resiliência e o momento presente. Porque viver no presente é viver essa presença de Deus. Porque a gente tem visto muito, Vitória, pessoas sofrendo ansiedade, depressão, não é mesmo? E ultimamente, nos últimos anos, tem falado muito sobre isso. E uma das coisas para a gente se voltar para Deus é viver esse momento presente, viver a plenitude. Então, se conecta com você mesmo, sente esse amor que Deus te dá. Então, quando eu estava com o Otaviano e ele passou por esse desafio, esse deserto, que Deus me colocou lá ao lado dele, eu senti a presença de Deus. Então, eu falo assim, não era eu, mas era ele. O que foi feito ali, todos os milagres que aconteceram, as pessoas que Deus usou, os que a gente chama de anjos, né? Que são os enviados de Deus de
tomar as providências também em cada momento, foi essa conexão com ele. Poderia ter sido um resultado diferente? Poderia, mas eu também teria entendido aquele plano de Deus. Então, primeira coisa, essa conexão consigo mesma, através da essência que Deus nos deu, que o Criador nos fez assim. Essa é a primeira coisa. Como ele nos ama, né? E é extraordinário, né? Esse amor é lindo E demais. você falou a mesma coisa que eu estava falando aqui, que Deus te usou para dar o amor dele através de sua vida para Otaviano naquela hora. E outra coisa que eu entendi, Coisa Vitória, linda. o amor que a gente tanto fala, que a gente, que gerações falam do amor, as pessoas pensam que o amor é só apenas um sentimento, mas o amor é um verbo. O amor é um verbo. Eu amo, você ama, tu amas, ele ama, nós amamos. O amor é um verbo. Muita gente desiste do outro num casamento. Por exemplo, nós hoje mentoramos 35 casais, né? Temos um podcast semanal que a gente atende casais, que a gente conversa com casais. E a gente tem tido histórias lindas demais. Um casal mesmo que se conheceram quando ele tinha 7 anos, ela tinha 8 anos. Foi um colega de escola, construíram uma amizade até se casarem. E hoje tem um bebezinho. Tivemos outro casal que se conheceram quando ele tinha 14, 17 ela tinha 14, né? E ele foi para 13 países como missionário. E prevaleceu, hoje tem uma família. E as pessoas pensam que o amor é algo assim, né? Não deu certo, separa. Deu certo, separa. E, na verdade é muito, não é, isso pode ser, para falar, é normal separar. Pode ser comum separar, mas o normal é casamento sólido, é casamento de 3 dobras, né? Casamento de 3 nós, o casamento da presença de Deus, o casamento com fundamento, com companheirismo, com transparência, com verdade. E é isso que nós estamos trazendo e estamos mostrando. Mas eu não tive um casamento assim. Eu e pai, nós nos separamos no início, não era assim. Era escondido, era meu celular, era o dela, era a minha conta, era a conta dela. E nós chegamos no tempo de separar. E Deus foi tão maravilhoso que nós voltamos, nós demos o primeiro beijo, dia 23 de dezembro de 94. Casamos dia 23 de dezembro de 94. 96. Nos separamos em 2000. Tivemos um filho, né? O Otto tinha 4 anos na época. E depois, em 2004, 23 de dezembro de 2004, nós voltamos de novo. Na mesma data. É o aniversário de um amigo nosso comum. E a gente foi nesse aniversário, nós ficamos pela primeira vez. Demos o primeiro beijo aqui em Itabuna. E depois decidimos casar nessa data. 2 anos depois. E nos reconciliamos depois, também nessa mesma data. E aí, chegaram a divorciar? Não. Quando isso acontecer, foi quando a ficha caiu, né? Quando a ficha caiu. E eu digo assim, hoje nós temos um grande presente que recebemos nessa reconciliação, nesse amor nosso. E aí eu falo que é amor. Não tenho nenhuma cerimônia, nenhuma como é que diz? De maneira humilde, mas eu falo assim, eu vivo uma história de amor. Eu vivo uma história de amor todos os dias, Vitória. Eu vivo uma história de amor. A gente constrói isso, né? Isso é importante. Quando a Otaviano falou que o amor não é somente sentimento, mas porque ele é uma escolha, é uma decisão, você precisa tomar isso todos os dias. É uma decisão. Então você decide amar, porque o casamento ele não é perfeito. Ele é uma instituição para realmente você ter os altos e baixos. Eu falo que o casamento a gente não tem um estágio para casar, né? Como qualquer outra profissão. Profissão você tem o tempo para você estagiar, para você treinar, mas o casamento não. Vai juntar ali as duas bagagens, as crenças, a formação, a educação que um teve com o que o outro teve, e ali vão construindo essa relação. E são nos momentos de vales, desses desafios, é que você precisa decidir ainda mais, amar, fazer diferente, abrir mão de algumas coisas que você acha que é o certo, que é a sua maneira de ver. É de entrega, é de total entrega e de reconciliação o tempo inteiro. De perdão, né? De perdão. Perdão o tempo todo. Perdão. É uma construção, né? Porque às vezes a pessoa chegou a 5 anos, não amo mais.
Exatamente. Não sinto mais nada, eu não, não não sinto sinto. nada, eu não Vou estou separar sentindo porque nada. não sinto mais, não amo mais, acabou a paixão, acabou o amor. É porque não deixou esse tempo, né? De se conhecerem, né? Porque aí que você falou uma coisa certa, é se conhecer, é o casamento, uma relação, é se conhecer a si mesmo e permitir conhecer o outro. Tem muitos casais que a gente tem conversado, que tem mentorado, que ele não sabe a linguagem de amor do outro. Não sabe dizer, não, fulano, qual é a linguagem de amor do seu companheiro, sua companheira? Eu não sei. Tem muita gente que não conhece o perfil dela, se ela é introvertida, se é extrovertida, não conhece o casal, não se permite conhecer o outro, para que possa entender e alinhar as expectativas e os Valores, né? valores. Não dá tempo observar, né? Isso. E já quer trocar, entendeu? Porque não deu tempo ali de falar, não, é essa aqui, eu vou descobrir nela. Eu não vou buscar em outra pessoa. Ela tem esse valor, né? Agora, nós tivemos esse entendimento pela dor, né? Nos separar, de ficar separados, não conseguir se separar, de faltava alguma coisa. Aí tínhamos um filho, que é Otto, é o Gabriel. Otto, na época, quando tinha 4 anos, a gente separou, voltamos 4 anos depois. Otto ficou gago. Ele desenvolveu a gagueira do trauma, depois a gente foi ver que é o trauma de acontecer da separação. Aí tive que contratar a fonoaudióloga, psicólogo, para ele voltar a falar. Hoje, graças a Deus, o Otto hoje é engenheiro mecatrônico, trabalha na Fiat, na fábrica da Fiat em Betim, em Minas Gerais, e não é gago, viu, gente? Não é gago. Então ele conseguiu passar por isso também. Então nós temos essa caminhada que a gente teve, e o interessante é que Deus age de uma maneira muito particular dele. Você imagina, Vitória, se eu não me reconcilio com o Pai, se a gente não está junto. Nós não teríamos Eu ia falar isso agora. não teríamos um outro diamante, uma outra pedra preciosa, que é o nosso segundo filho, que é o José, que está se preparando para Ipuíta, né? Está se preparando para Ipuíta. E o José, que é um presente que Deus nos deu, também muito grande. Mais um presente também. E nós não teríamos passado por essa experiência, não teríamos José. E eu não teria Pati do meu lado, no momento mais difícil. Porque eu falo assim, Pati teria toda a condição de ter toda a justificativa para não estar do meu lado. Se não fosse o amor. Se não fosse a mudança que eu tive, a transformação que eu tive e essa construção diária do perdão, do amor, do conhecer, me conhecer, conhecer o outro. Então teve coisas que eu tive que abrir mão. Uma das coisas que eu abri mão foi a política. A política, para mim, era tóxico no meu casamento, no meu relacionamento. Era tóxico. Eu não era a pessoa que eu sou hoje. Você vê minha relação com o pai, a gente se olha no olhar, se comunica no olhar, a gente fala todos os dias, meu amor. Descobriram. Eu te amo mais do que ontem, menos que amanhã. E no momento mais desafiador da minha vida, que eu estava a 5% de morrer, né? No limiar da morte. Eu morri e vivi, na verdade. Quem estava do meu lado? Por isso que hoje nós defendemos, levantamos, nos posicionamos a favor do casamento. A favor do casamento. Porque o casamento é um projeto de Deus. Sem casamento não existe sociedade. Sem casamento não existe civilização. E é um posicionamento muito claro nosso. É a palavra que eu tenho conversado muito com Deus sobre isso, é posicionamento. Nós precisamos nos posicionar. Eu preciso me posicionar que Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. Eu preciso me posicionar que o casamento é uma instituição que merece, que precisa ser defendida e amparada. Nessa sociedade, nesse mundo que está aí. Exatamente, isso que eu ia falar, diante de tantos prazeres que o mundo nos oferece, né? Aí muitas festas, muitas pessoas, né, querendo se envolver com outras, são os prazeres imediatos. Diante de tudo isso, qual é a escolha que você faz? A escolha mais importante para o resto da sua vida. Porque você pode estar pensando no mundo de hoje, no dia de hoje, e viver esses prazeres, mas e o amanhã? A gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Você vai estar acompanhado, você vai ter uma pessoa do seu lado para, em todos os momentos, enfrentar os desafios junto com você, porque não é somente uma relação a dois, mas é um conjunto que forma essa relação. É a sua relação com as finanças, com os filhos, com os amigos, com os familiares, né? Com a saúde. São vários pilares que estão constituídos ali dentro do casamento, que precisam estar integrados, os dois precisam estar alinhados, como você falou, Vitória, em valores, em sonhos e objetivos,
Linguagem. Em linguagens, em escolhas, Unidade em de linguagem. comunicação. Nós somos diferentes. Eu e Otaviano somos muito diferentes em muitas coisas. Mas a gente conseguiu se alinhar, se descobrir no outro. O que é que falta em mim? Que ele me completa. Não é uma concorrência, é uma completude. Mas Então, já foi uma concorrência. já foi uma concorrência É, quando já a foi gente se concorrência. desconhecia, Quando quando se a gente conhecia. não tinha essa decisão de que a família, o casamento era a coisa mais importante para a gente. Porque a gente queria viver aqueles prazeres imediatos. Mas uma vez que a gente tomou essa decisão, não, o que é mais importante para nós, para o resto de nossas vidas, é o nosso casamento, a nossa família. Porque a família começa com o casamento. Não existe uma família de uma só pessoa, né? Para você formar os filhos, precisa existir ali um casal. Então, a partir daí, a partir da união, é que vai ser constituído esse casamento, e é tudo isso aí que a gente defende. Né? E mesmo diante de todos os desafios, a gente precisa tomar essa decisão de amar todos os dias. É verdade, Paty. Nós temos ainda 3 minutinhos aqui. Vou fazer uma pergunta para você. Como é que foi? Você tinha esperança de voltar? Então, como eu falei do amor de Deus, que a gente se conecta com essa essência que é do Criador, a esperança, vem dele. Então, quando você decide entregar tudo a ele, às vezes você está passando por um desafio nas finanças. Nossa, eu não estou conseguindo equilibrar minhas finanças, estou com muitas dívidas e tal. Está com desafio com os filhos nas drogas, filho que não gosta de estudar, está dando muito trabalho. A mesma coisa numa relação, quando ela está ali com um desafio que é da separação. O que é que você faz nesse momento? Às vezes você já usou de todas as suas forças, mas eu acredito que somente a nossa força não é suficiente. Então, a minha esperança é em Deus. Então, quando eu entreguei a Ele a vida de Otaviano, né, o meu casamento, a minha família, o tempo todo eu fiz isso. Aí Deus foi dando as respostas. Se aquiete no seu coração, que o momento certo vai chegar. Se tiver de ser seu, vai continuar. Então, cuida da sua vida, cuida de você, cuida de seu filho, e aí você vai levar a sua vida. E aí, 4 anos depois, aos pouquinhos, né? E a gente quer as coisas no nosso tempo, e quando a gente acredita que o tempo é de Deus, as coisas acontecem como Ele quer. Basta a gente cuidar de nós mesmos e estarmos sempre conectados com Ele. Isso é o que eu acredito. Tem um versículo que fala assim, que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola a destrói. Então, como Deus sempre olhou para a mulher como uma edificadora, como ajudadora do homem. Não é a mulher que tem esse foco mesmo da família. Então é muito bom, né, ver essa geração, né, de mulheres. Isso é uma responsabilidade muito grande nossa, e a gente precisa investir nisso, né, Vitória? Com o posicionamento que a Otaviano falou, a gente também precisa se posicionar como essa mulher sábia, que edifica o nosso lar, edifica o nosso homem. Eu preciso fazer oração por ele, eu preciso validar ele, eu preciso fortalecer a pessoa que está do meu lado. Né? Com certeza. Colocar limites também, né? Porque a relação precisa também, qualquer relação limite, precisa né? também de limites. Mas tem que ter o pertencimento, tem que ter a importância, tem que ter a distinção, tem que olhar nos olhos, assim, fazer o V0, que a gente fala, velocidade zero, e falo todo dia para Paty, Paty, eu te amo mais do que ontem, menos que amanhã. É todo dia, Vitória. A gente deveria ter aqui um dia inteiro para falar com vocês dois. Pena que só falta 1 minuto agora. E assim, Otaviano, eu quero agradecer, né? Muito verdade esse programa de hoje aqui, viu? Muito verdadeiro que vocês vivem. A Deus, né, pela sua história. Por estar aqui hoje, você, né, presente aqui, meu amigo, não é? E fazer parte hoje aqui desse programa, entendeu? Pena que já finalizou. Passou rápido, a gente percebeu, né? Gratidão. Obrigada, Paty, viu? Mas a gente vai voltar. Vamos marcar outro. Gratidão e parabéns por esse programa, parabéns por você trazer pessoas de vitórias aqui, histórias de vitória. E o nome Vitória é muito forte. Né? As mulheres de Vitória que você tem mostrado, tem botado o holofote, porque você poderia trazer só para você, mas você trouxe uma festa linda, a festa de Vitória, a festa que ela fez. Festa linda, de botar o holofote em várias mulheres diferentes, com histórias diferentes, que passariam desapercebidas se não houvesse
essa grande entrega de Vitória. Então, amiga, é um prazer muito grande, é uma honra, é um privilégio ser seu amigo, estar junto de você e buscar essas vitórias, né? Essas vitórias que você tem encontrado na vida, viu? Parabéns, gratidão. Deus abençoe, Obrigada, gratidão também. E vamos estar juntos aí, com certeza, em outros momentos, né? Com certeza. A gente tem que estar perto de gente que ama, É, que sabe amar, né? Eu quero agradecer a Deus por este momento. Foi maravilhoso, né, estar aqui com Taviana e Patrícia, contando a experiência deles. E voltaremos na quinta-feira e teremos outra oportunidade com eles dois, sim, para a gente trazer muitas coisas boas e lindas. Falar de amor, né, para nossos ouvintes. Até quinta, se Deus quiser.